Guarani e Corinthians, Neoquímica Arena, dia 23 de fevereiro. Foi essa a última vez em que a equipe alviverde esteve em campo nessa temporada. Há mais de um mês, sem disputar uma partida oficial, o Bugre vem tendo tempo suficiente para ajustar os detalhes visando o Campeonato Brasileiro. E faltando pouco mais de uma semana para a estreia na Série C, a delegação alviverde optou por dar sequência à intertemporada na cidade de Águas de Lindóia. A decisão de passar uma semana distante de Campinas foi aprovada pela comissão técnica com o objetivo de dar mais privacidade ao elenco antes de iniciar a caminhada na competição nacional. O Bugre estreia entre os dias 12 e 13 de abril contra o Maringá no Brinco de Ouro. Inclusive, o primeiro adversário alviverde esteve em campo no último fim de semana, pela decisão do Campeonato Paranaense. Após empatar os 2 jogos contra o Operário, a equipe de Maringá foi derrotada nos pênaltis e ficou com o vice do estadual. E pensando justamente nesse início de brasileiro, o Bugre segue se movimentando no mercado de transferências. Até o momento, o clube alviverde já anunciou as chegadas dos atacantes Ryuta Takahashi e Lucas Macedo, além do meia Pablo Baianinho. Os laterais JP Galvão, vindo do Botafogo, e Caio Christian, ex-Grêmio Prudente, também estão acertados com o Bugre e devem ser anunciados ainda nessa semana. A tendência é que os 5 reforços fiquem à disposição de Maurício Souza na atividade contra o Pouso Alegre no próximo sábado, ainda em Águas de Lindóia. Esse, inclusive, será o último jogo-treino do Guarani antes do início da Série C. E enquanto isso, distante das 4 linhas, o Bugre também tem compromissos importantes, como o aniversário de 114 anos do clube nesta quarta-feira, a estreia do novo uniforme e a reunião para mudanças no estatuto. Não conseguiu o time do Guarani que fez o jogo treino contra a Portuguesa, mas consegui algumas informações para vocês. Manda então. Para servir aí de subsídios. Manda. Para vocês comentarem. Então é o seguinte, ó. Deni Júnior está com desconforto muscular e é por isso que o Samuel está fazendo a função de centroavante. Certo. Mas ainda carece de condicionamento físico. Ele passou aí por um período de inatividade, né? E aí tá precisando aí ter um pouco mais de condição física, mas foi dele o gol, o único gol marcado pela equipe do Guarani. E aí é o seguinte, no primeiro tempo, o ataque teve João Vitor, Samuel e Bilu, Rafael Bilu. O Guarani dominou o primeiro tempo, abriu o placar e perdeu diversas chances. Aí numa bobeira do lado esquerdo de defesa aconteceu o empate da Portuguesa. Isso quando os 2 times estavam com os considerados titulares. Aliás, o lado esquerdo do Guarani foi um problema no Campeonato Paulista. Dos 14 gols tomados, 11 foram exatamente do lado esquerdo. Emerson Barbosa é um jogador que vai muito à frente e aí abre um buraco no seu setor, nas costas dele, e o técnico Maurício Souza não conseguiu corrigir isso no Campeonato Paulista. Terminou o Campeonato Paulista, está aí a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro e o problema continua. Como resolver? Montar o time. Boa pergunta, hein? Montar o time com uma cobertura para começar a conversa. Porque o Emerson Barbosa, esse é o lateral esquerdo titular do Guarani. E o foi no Campeonato Paulista, né? E ele é um jogador que apoia o tempo todo. Você vai dizer, mas ele foi driblado? Na maioria desses gols aí, não, ele não estava no setor. E aí o que acontece? A jogada foi do lado esquerdo. Porque não está acontecendo aquela substituição também chamada no futebol de cobertura. É importante você ter um lateral que vai o tempo todo. E ele é fogoso, ele é um jogador que evoluiu muito. Se nós compararmos o Emerson da Série B do Campeonato Brasileiro para o Emerson do Campeonato Paulista, o Emerson do Campeonato Paulista foi muito melhor. Então aí, claro que com a sua inteligência, com a sua leitura de jogo, o Maurício Souza tem que resolver esse problema. Ele não pode abrir mão
do apoiador. Mas ele não pode deixar as costas dele vulnerável ou vulneráveis, né? Porque além da jogada acontecer por ali, numa situação favorável para quem está atacando, tem o detalhe de que alguém sai da área para cobrir. Então, minimamente, com um time que joga com 2, às vezes com 3 volantes, ó, quando o Emerson for, fecha ali, pô. Para você fazer o primeiro combate. Na pior das hipóteses, o quarto zagueiro vai sair para tentar dar um bote depois que você já fez o primeiro combate, já fez a primeira linha de marcação. Né? Me parece que é por aí, mas eu não jogaria esses 11 de 14 gols nas costas do lateral esquerdo. Mesmo porque ele evoluiu, ele contribui muito ofensivamente e ele é um jogador que quando está no setor marca bem. Só que ele não é multi-homem. Ele não consegue estar na segunda linha apoiando e cruzando e tentando bater em gol, enfim, chegando como às vezes um ponta e estar na primeira linha ao mesmo tempo numa bola comprida quando é roubada. Então, eu acho que é só pegar aí os arquivos de vídeo, ver o que aconteceu e corrigir, logicamente, tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem combinado antes, de que quando ele descer não pode ficar exposto o quarto zagueiro sozinho, às vezes lento, às vezes tomando 2 contra 1, saindo para cobrir. Para mim, muito fácil de corrigir e sem responsabilizar e sem depreciar o futebol do Emerson Barbosa, que para mim, no momento, é convincente. Agora, o CH, a informação é de que o time que está fazendo o jogo treino é bem diferente, nominalmente falando, do time que o Guarani apresentou no Campeonato Paulista. Como o Guarani não fez grandes contratações, então eu gostaria que você explicasse se com o elenco que tem dá para realmente apresentar um time tão novo assim. Eu não tenho como responder sua pergunta. Eu não assisti uma movimentação desse time. Nenhuma. Eu quero dizer que eu concordo com o Tigrão e acrescento uma coisa importante. Olha, esses são os contratados, né? É o seguinte, eu acrescento uma coisa. O principal compartimento do Guarani que apresentou problema no meu conceito foi o meio campo. E você tendo um meio campo que não marca, não organiza, não se posiciona de maneira correta, quando você está sem a bola, essa história da cobertura dos volantes ou dos caras do meio é de suma importância. Se você tem um lateral esquerdo que apoia, ou sai o zagueiro, que é a última das alternativas para pegar no setor, ou você traz um volante para fazer a cobertura, mas isso tem que estar mecanicamente entrosado. E você precisa ter jogador de característica para fazer essa função. Eu vou repetir, o Guarani pode apresentar qualquer tipo de time, que eu não vi. Agora, o principal problema que o time apresentou no Campeonato Paulista com o elenco que tinha foi o meio campo que não tinha bom volante, não tinha segundo volante e não tinha meia. O Guarani resolveu esse problema? Vamos aguardar, tomara que tenha encontrado um caminho. Porque se repetir os erros cometidos pelo meio campo, principalmente no Campeonato Paulista, o Guarani vai ter problema na Série C. Bem, esses 3 são os contratados e mais... Esse é o JP Galvão. Esse é lateral direito, né? Esse é lateral direito. Estava na Inter de Limeira, né? Jogou pela Inter de Limeira. Então são jogadores que foram contratados e que provavelmente, né, o técnico já está ou observando ou está montando o time para a disputa na competição. Esse é o Christian, né? Que está vindo lá do Grêmio Prudente. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Então é o seguinte, provavelmente o técnico está fazendo observações. Jogo treino é para isso. Agora, rapidamente, Tigrão, tem como, com esses contratados e também com jogadores que já estavam, por exemplo, o zagueiro, o Alan Santos continua aí, não jogou, estava contundido. Então dá para fazer uma diferença aí, uma substituição na zaga. Meio campo, também teve jogador que não atuou. E esses 2 meias que estão chegando, provavelmente um deles deve ser titular. Ou Takahashi ou Pablo Takahashi. Takahashi é beirada, tá? Não é meia, não. Takahashi é velocista.
A informação que a gente recebeu, inclusive agora há pouco, na rádio. Não é jogador de organização, de transição, de levar a bola por dentro, meio campo, alimentar ataque. Não é isso, não. Ele é beirada a velocidade. Agora, o Pablo Baianinho mas ele é um meia ponta de lança. Ele não é um meia de organização. Não é. Então eu acho que o setor ainda está carente, o Batista. Mas o que nós vamos falar do Lucas Macedo? Com todo o esforço que a gente faz, pesquisa, dá uma olhada no Google, tira uma informação aqui, outra ali. O que nós vamos falar do Takahashi? Vai queimar o jogador já? Não dá, né? Muito pequenininho, pô, tá louco. Não, nós vamos ter que esperar. Não é muro. Não é muro. O Pablo Baianinho 1,58. Tem o Takahashi. 1,56. Eu falei 1,52 na rádio, fui corrigido por um ouvinte. 1,56. Então, acho que é 1,58, mas vou ver a ficha dele aqui agora. Então também não vamos queimar ninguém, não vamos dizer que não vai dar certo, mas tem que esperar um pouco, né? O time também sofreu baixas, né? Até agora nós estamos trabalhando aqui com a hipótese de que o Denis Júnior vai ser o substituto aí na saída do João Marcelo. Será que é ele? Ou é esse jogador que vem atuando, que fez o gol? Como é que fica isso? Ainda está tudo muito nebuloso, Batista, para dizer que o time é melhor ou é pior do que o time do Campeonato Paulista. Mesmo porque as contratações, elas até agora têm uma aura de apostas. E podem ser boas apostas. Ninguém está duvidando disso. Mas eu tenho que esperar aí 3 ou 4 partidas. A princípio, antes da bola rolar, não considero nem o Guarani nem a Ponte favoritos ao acesso por aquilo que enxertaram até agora aos elencos que aí estão, ou que aí estavam até o Campeonato Paulista. O CH tem razão, 1,56 é a altura do Ryuta Takahashi. Em entrevista ao podcast do próprio Guarani, o Maurício Souza confirmou que o Ryuta Takahashi é atacante / ponta. Então o próprio treinador, né, que disse naquele podcast que o jogador não é meia, e sim um jogador de beirada, é uma espécie de ponta. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Foi exatamente o que você disse. Acabei de dizer, né? Correto na sua análise. Até porque o jogador de estatura menor, em regra, isso não é absolutamente verdadeiro, mas em regra é um jogador mais rápido, né, de mais mobilidade. Então, beirada, tenta o fundo, faz aquele salseiro todo ali na beirada do campo, é isso que a gente vai esperar dele. E vai ser cobrado para recompor. Né? Porque hoje, jogador de beirada tem que ter 2 pulmões. 2 já tem, né?